Bom, pra gente começar essa manhã, Padre Adalton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, olha, consegui chegar no estúdio hoje, caí da cama mais cedo. Nós estamos aí, né, com alegria, começando uma Semana Santa, agora tá certo, né? Tá certo. Tô na tela. Enquadrado. Tô enquadrado. Já encheu a tela, o rosto gordo já ocupou a tela inteira. Mas é isso aí, estamos chegando, Semana Santa começando, e como nós falamos a semana passada, vamos conversar um pouquinho sobre a Semana Santa, trazer algumas curiosidades que o pessoal às vezes pergunta o porquê, como e o que é essa Semana Santa. Porque muitas pessoas só lembram da Semana Santa na parte do consumidor, né, padre? O ovo de Páscoa, o comércio, o presente. O comprar peixe para sexta-feira, porque não pode comer carne, bacalhau, aquelas coisas. E o que o senhor tem para nos dizer, então? Bom, dentro da história do cristianismo, acho que vale a pena a gente lembrar disso. A Sexta-feira Santa, a Semana Santa em si, ela, na origem, né, no começo da história da igreja, ela tinha uma dificuldade muito grande em ser celebrada, porque os cristãos eram perseguidos. Então, normalmente, se celebravam os dois domingos, né, o domingo de Páscoa e o domingo da Paixão, e no sábado tinha-se a vigília da Páscoa. E se resumia a isso, quando no princípio, por isso mesmo que na liturgia da Igreja Católica se lê o Evangelho da Paixão no domingo e se repete na sexta. Quando cessa a perseguição aos cristãos do Império Romano, então daí você volta a ter, você começa a ter esta Semana Santa aberta, né, no sentido de trazer celebrações, trazer o sentido de cada um dos dias. Então isso que é importante a gente saber. No começo da história se celebrava o Domingo das Palmas e da Paixão, que é o Domingo de Ramos, como nós chamamos hoje, Ramos e Paixão, e depois celebrava a Vigília de Páscoa e o Domingo de Páscoa. Hoje nós temos a Semana Santa como todo, dentro da reestruturação litúrgica que vem lá desde os idos anos 300 depois de Cristo e perpetua-se até hoje. Então, o que é a Semana Santa? É uma semana onde a Igreja nos convida a refletir sobre os últimos passos de Jesus, sobre os eventos que marcam esta presença de Jesus no meio da humanidade. Então, cada um dos dias, o domingo de Páscoa lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, ontem mesmo era nesse sentido que a gente lembrava, dentro das nossas celebrações, né, o convite para que nós possamos celebrar, viver e experimentar esta presença do amor de Deus. E a tônica central da liturgia de ontem é a confiança no projeto que Deus nos determina. Quando a gente confia em Deus e é fiel a este projeto, Deus nos acompanha até o fim. Então, a tônica de ontem, né? A primeira leitura em Isaías lembrava bem isso. Deus é aquele que não desampara quem lhe é fiel. Depois, durante a semana, nós vamos recordando alguns fatos. Hoje Jesus sobe para Jerusalém, ali na casa de Lázaro, Marta e Maria, ele está celebrando, vivendo com aquela família. Depois recordamos, né, toda a perspicácia do povo de Israel que tenta condenar Jesus à morte, e nós vamos caminhando, né? Na quarta-feira recordamos Maria que unge os pés de Jesus com o bálsamo, e a história de Judas que se mostra como traidor, né? Por que não usa esse dinheiro para ajudar os pobres ao invés? E o próprio evangelista diz, ele fala nos pobres porque ele cuida da bolsa e ele tem interesse em roubar a bolsa. Eu falei, isso me lembrou uns governos que nós tivemos uns tempos aí, né? Em que falava-se muito em ajudar o pobre para ele poder encher o bolso dele, comprar os triplex da vida e daí para frente, né? Mas tudo bem. Depois vem a Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa nós começamos aquilo que a igreja chama de Tríduo Pascal. E o que é o Tríduo Pascal? São os 3 dias que marcam esta trajetória da morte e ressurreição. Aí muitos vão dizer, mas padre, mas não são 4 dias?
Não, para o povo de Israel, o entardecer já marca o início do novo dia. Então a Quinta-feira Santa, na realidade, se acopla à sexta, onde você celebra o sentido da paixão. Jesus se mostra servo de todos, então começa justamente com este momento, o lava-pés, quando ele mostra que quem quer ser seguidor precisa ser aquele que se coloca integralmente a serviço. E é isso que ele chama os discípulos. Tanto que nesse dia a igreja recorda aos padres a sua missão de padre, que é estar a serviço da igreja e precisa ser o modelo de serviço, de entrega, de doação. Depois, para os discípulos, esse chamado à vivência do amor e a entrega da Eucaristia, né, como um sentido. Aí está a força da igreja, o alimento da igreja. Então daí nós somos chamados a fazer esse momento de contemplação diante da Eucaristia até a meia-noite da quinta e emendando com a sexta-feira, que é um dia que nós celebramos a igreja vazia. Então normalmente o que acontece, né? Na quinta-feira se esvazia a fonte batismal, se esvazia a água benta, se esvazia o sacrário. Então a igreja fica vazia, recordando esta presença de Jesus, que é levado para o julgamento, para a condenação, é morto e depois ressuscita. Então a quinta, emendada com esta sexta-feira, lembra este mistério da entrega, doação e serviço. E na sexta-feira, por volta das 3 horas, é o horário que Jesus é crucificado, então a igreja recorda este momento da morte. E aí iniciamos então o sábado, que é um período de recolhimento, a igreja vazia. Então depois das 6 horas nós já recordamos Jesus morto no sepulcro. Então é momento de silêncio, é momento de esvaziar-se, é o momento em que a igreja coloca nessa perspectiva do novo que vai acontecer. E isso dura todo o sábado, segundo dia. Então o primeiro dia, o segundo dia. E aí então começamos a dinâmica da ressurreição com a bênção do fogo, a bênção da água e todo esse sentido litúrgico que traz a experiência de uma vida nova. Então aí a grande festa da ressurreição. Então a igreja volta a se ornar, o Cristo volta para o tabernáculo e toda esta realidade da presença viva da igreja. Então o sentido cristão é muito bonito nessa perspectiva, porque nos leva a fazer esta dinâmica de um esvaziamento, de uma mudança, de uma transformação. É a riqueza da nossa liturgia que mostra toda esta presença do amor, da graça e da bondade de Deus. Então é isso que nós celebramos durante a Semana Santa. É muito mais do que uma semana de feriado, que nem você disse, é um feriado, a gente deveria dizer, não, é um dia santo. Porque não é um dia de feriado como qualquer outro, que eu vá me distrair, me divertir, mas é um dia de recolhimento, é um dia onde eu tenho que fazer este exercício. O homem hoje perde um pouco isso. Dia de penitência. Né? Não, eu não diria só penitência, mas eu acho que dá volta um pouco às suas raízes, né? A hora que você pergunta, por que eu estou existindo? O que significa dizer que existe um Deus? O que significa dizer que existe uma outra proposta de vida? Qual é o projeto que eu estou assumindo para a minha realidade de fé? Isso é muito importante, é muito interessante. Só que nós vamos perdendo isso. Então eu transformo a sexta-feira como se fosse um feriado qualquer, vivendo como um outro feriado, e daqui a pouco onde está? Tem lugar que até carnaval estavam querendo fazer na Sexta-feira Santa para aproveitar o final de semana prolongado e fazer carnaval na Sexta-feira Santa. Quer dizer, é fora de qualquer contexto, qualquer realidade. Então, o sentido da Sexta-feira Santa para o cristão é este. Comercialmente, o ovo entra na história, por quê? Porque o ovo é sinal de vida. E não era ovo de chocolate, porque o ovo de chocolate não tem nada de vida. Né? Era o sentido porque com o começo da primavera começam a nascer de novo as vidas. Nós temos que lembrar que o hemisfério norte agora é primavera. Então é um período muito bonito, que nem eu que vivi em Roma, essa época é muito bonita porque você sai daquele inverno rigoroso, que as árvores estão todas secas, parecem mortas, e de repente você começa a ver aquela explosão da vida.
é broto novo para todo lado, é flor que começa a desabrochar, os animais que começam de novo a circular e nascem as vidas novas. Então a Páscoa tem esse sentido de ser a explosão da vida em todos os seus sentidos. Padre, então também seria esse o significado? Antigamente, os batizados na Igreja Católica eram feitos no na domingo vigília de Páscoa. pascal, sempre na vigília pascal, que havia o rito catecumenal que nós chamamos. Então aquele que quer ser batizado era preparado durante todo um ano, durante todo um tempo. Quando eles eram acompanhados e julgados aptos para o cristianismo, durante a quaresma eles faziam as celebrações que nós chamamos escrutínios. Então a cada domingo da quaresma era chamado a fazer uma parte do batismo. Então começava, por exemplo, com o rito do exorcismo, que nós chamamos, que é a renúncia à força do mal. Coincide com a liturgia, Jesus vence. Depois recebia a palavra, Jesus que se mostra como palavra de Deus. E pouco a pouco eles eram instruídos, terminando na noite de Páscoa com a solene liturgia onde eles eram acolhidos e naquela noite batizados. A missa de Páscoa é uma missa longa, ela recorda toda a trajetória do povo de Deus, desde a criação até a vinda de Jesus, e depois recorda da vinda de Jesus até a sua ressurreição. Então são 7 leituras do Antigo Testamento que mostram a caminhada desde a criação até o fim dos tempos. É uma liturgia riquíssima nesse sentido. E depois da solene proclamação da Páscoa com o Glória, vem a ladainha de Todos os Santos, lembrando que aqueles foram os primeiros a se acordarem para esta realidade de vida nova, e o convite para que a comunidade renove a sua vida na pia batismal. Então, a bênção da água do batismo, com a qual o povo é aspergido, então daí recorda todo este chamado a uma vida nova, e em seguida vem a experiência desta vivência da fé nova, com o chamado do povo a viver as promessas batismais. Então, para nós cristãos é esse o sentido. E o ovo entra na história porque era o símbolo da vida que estava começando. Daí, com o passar do tempo, a turma já cozinha o ovo para poder pintar, para não quebrar. Depois já vem, mas ovo cozido a gente come todo dia, então vou fazer de chocolate, que fica mais bonito. E aí vem para frente. Hoje, nem o chocolate vale mais. O que vale é o brinquedo que está dentro do ovo. Quer dizer, então perde todo o sentido do que era antes a realidade da Páscoa. Exatamente. Antigamente tinha os ovos cozidos, né? Que ainda tinha aquela tradição do papai e com a mamãe fazer o pezinho para ir achando os ovinhos. Exato. Para depois, por último, achar o ovo de Páscoa, que ainda não tinha o brinquedo naquela época. Mas hoje tudo vai se transformando em comércio. Hoje é comércio, hoje vira toda essa situação. E o engraçado é que nós notamos aí em determinados locais justamente o que o senhor comentou a respeito do sábado de Aleluia, né? Que também ele deve ser usado aí como um dia de reflexão, né? Os fiéis devem se abster aí de alguns prazeres luxuosos. Na verdade, na maioria das vezes a gente vê as pessoas... Passou a Sexta-feira Santa, já cai na folia, né? No sábado de Aleluia, exato. Achando que já... mas eu falo que no meu tempo de criança, a gente ainda tinha o esquema no sábado santo, era o dia de malhar o Judas. Exato, esse costume, né? Aqueles pau de sebo, que o Judas ficava amarrado lá em cima, e era um sonho de poder acatar aquele Judas que ficava lá em cima, porque dentro dele tinha, além das balas doces, ainda tinha dinheiro também, né? Dinheiro escondido. E normalmente quem subia ficava com o dinheiro e jogava o Judas para baixo, para a turma poder fazer a festa com os doces que estavam lá. São coisas de infância que lembra, né? O sentido de dizer, esse se matou porque não viveu a realidade da ressurreição. Mas era bonito de ver essa festa que a gente fazia, de manhã cedo acordava, eu lembro que a gente guardava aquelas roupas bem velhas para poder subir no pau de sebo, porque depois chegava em casa, a mãe já botava você para tomar banho quente, porque
para tirar o sebo que ficava no corpo, e a roupa já ia direto pro lixo, porque tinha não servia para mais nada, né? Tinha que montar até um time, né? De 3, 4 garotos, porque um ajudava o outro, porque sozinho você não conseguia era as subir. equipes que iam... As equipes, né? Não, e tinha que ter assim, né? Você joga um mais esperto para ir para cima, e o outro que sempre fica ali embaixo, porque ele não... eu era esse que ficava embaixo. Eu não conseguia subir, era gordinho, então eu não conseguia subir. Então meu papel era ficar embaixo para não deixar outros subirem. Então a equipe ia subindo e a estratégia da equipe era essa. Um ficava mais embaixo, outro mais no meio, que se você não conseguisse derrubar embaixo, o outro derrubava e assim ia para a sua equipe chegar lá em cima. E hoje a gente praticamente não vê mais, né? Não vê. Tradição, sei lá. Não vê. Mas era divertido, era um período muito interessante, né, que eu lembro da infância. Hoje, quando você conta isso pra molecada, eles dão um risada e falam, mas o que é isso? Eu nunca vi. Mas era o esquema que a gente tinha antes. Eu me recordo também que na Sexta-feira Santa, minha avó não deixava ligar nada em casa. Era respeito total. E eu ficava pensando, daí depois catequese, primeira comunhão, daí a gente vai entender a real história, a real situação, porque os idosos preservavam aquela sexta-feira, né, padre? E eu acho interessante que na minha época de criança isso era um negócio curioso. O sino da igreja era silenciado e Santa Gertrudes era uma cidade onde passava o leito principal da Ferrovia Paulista. Então eram trens de passageiro que passavam vários horários por dia, os trens de carga. E interessante perceber que naquele dia o trem chegava na estação silencioso e saía silencioso. Nem aquele famoso apito que dava quando o trem ia partir, a gente sabia porque era aquela hora. Então vai dar um apito, 2 apitos para o trem sair. Nem isso o trem fazia, em sinal de respeito. Nem o trem apitava na estação na Sexta-feira Santa. Se andava pela rua, era aquele silêncio que você se sentia realmente dentro do sepulcro mesmo. Parece que era a comunidade indo 3 horas. Eu lembro que a gente saía para ir na igreja, tinha que sair cedo para achar espaço. Aquilo lotado, um clima de respeito muito grande. Depois a procissão à noite movia a cidade. Uma cidade, na época que eu morava lá, com 4 mil, 5 mil habitantes. Hoje tem quase 40. Mas 4, 5 mil habitantes. Você tinha 3.500 pessoas na procissão. Para 4 mil pessoas que moravam na cidade, você tem 3.500 na procissão participando. Hoje em dia não respeitam nem cultos religiosos, né? Algumas ideologias aí, infelizmente, vai respeitar mais o quê? Então é um negócio que eu falo, a Semana Santa, ela tinha um sentido muito forte para todos nós e éramos educados para isso. Quem era católico celebrava, quem não era católico respeitava. Isso era muito bonito de ver. Tá dado o recado então, padre? Tá dado. Eu quero só terminar deixando um convite, né? Muita gente perguntando. Então, lá em Santa Bárbara, na Matriz Nossa Senhora Aparecida, nós vamos celebrar o Tríduo Pascal, quinta-feira, às 7h30 da noite, sexta-feira, às 3 horas da tarde, sábado santo, 7h30 da noite, e domingo de Páscoa, a solene liturgia da Páscoa, às 9h30 da manhã, transmitidas pelo canal Nossa Senhora Aparecida, Santa Bárbara do Oeste do YouTube. Então, se você digitar lá no YouTube, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, SBO, cai direto e nós vamos ter os links. Então, sexta-feira às 3 horas, vai poder partilhar conosco a cerimônia da cruz. Sábado, 7h30 da noite, a bênção do fogo, a bênção da água, toda a liturgia. E domingo, às 9h30 da manhã, as celebrações. E quinta-feira o lava-pés, 7h30 da noite. Então, são os horários tradicionais, 7h30, 3 da tarde, 7h30 e 9h30 da manhã, o domingo, a missa festiva, que é transmitida pelo canal da paróquia. Tá bom? Certo, então quem quiser celebrar conosco, fica aí o convite. Tá certo? E até segunda-feira que vem. Segunda que vem estamos aqui. Se Deus quiser, depois da Páscoa. Espero que sem espinhas por causa do chocolate. Os adolescentes que se cuidem. Que se cuidem. Se comer muito peixe também tem perigo de espinhar, viu? Mas... Ó, com o preço que tá o peixe hoje... E o preço que tá o chocolate também. Eu acho que mal vai dar para fazer uma salada de batata com ovo na Sexta-feira Santa. E olha lá, porque eu tava vendo a batata ontem, tá um preço absurdo também. A cenoura também, tá?
Tá. Inclusive, a cenoura foi um dos principais itens da feira que subiu na inflação na última sexta-feira. Eu costumo dizer, a Sexta-feira Santa esse ano vai ter que ser aquela famosa salada que você faz o ovo, a batata e um cheiro verde no meio. Porque nem a sardinha em lata tá barata. Eu não vi pra sardinha esse ano, eu optei em fazer jejum, acho que é melhor do que ficar substituição. Tá bom? Um bom dia, padre. Um abraço a todos, até mais.